Historicamente, nós raramente, mas algumas vezes, nos envolvemos em dar uma orientação para a igreja a respeito de candidato A, B ou C. Mas nos damos conta, depois tivemos dificuldade, alguns irmãos têm posicionamento político algumas vezes, principalmente nas última década, irmãos com posicionamento político diferente daquele que estava sendo, de alguma forma, orientado, ficaram sem entender, houve dificuldades. E nós percebemos que nós não temos que dar uma orientação política, nós temos que compartilhar com os irmãos no que nossa escolha política se baseia. Nós temos que olhar a política à luz das Escrituras. E é isso que nós vamos tentar fazer. Difícil demais para mim, não a parte das Escrituras, mas fazer um pouquinho de análise da história da política no mundo à luz das Escrituras. Essa é a parte mais difícil, porque eu de sociopolítico não tenho nada, não me aprofundo em política e preciso dizer alguma coisa sobre isso, porque a nossa orientação vem de nossa luz da política, nosso entendimento da política à luz das Escrituras. O texto fundamental, que vai servir de espinha dorsal para tudo que nós queremos falar aqui, está em Mateus 20, 25. Jesus aqui não está dando uma ordem, Jesus aqui não está proclamando a verdade divina, Jesus está fazendo uma declaração tácita a respeito da realidade política desse mundo. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos, o quê? Os dominam. O que os governadores dos povos fazem, segundo Cristo? Dominam. O que mais? E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. O que os maiorais no mundo de hoje fazem sobre os povos? Exercem autoridade, a ponto de dominar. Isso é uma declaração de Jesus. Essa declaração é como que uma lei. Essa é a lei política e social. Isaac Newton declarou uma lei que tinha a ver com a gravidade. Jesus está declarando uma lei política e social aqui. Não há como fugir disso. Não há na história humana nada que tenha se distanciado disso que Jesus falou. Qualquer ideia política que pretende ignorar esta declaração de Jesus está fadada ao engano, ao equívoco e à frustração. Repito, qualquer ideia política que pretende ignorar esta declaração de Jesus está fadada ao engano. Por trás disso, Deus sempre se mantém no controle. Ele diz que remove reis e estabelece reis, segundo sua sabedoria e soberania. Outra coisa, obviamente, política e economia andam sempre juntos. Por isso se exige dos partidos políticos que apresente sua proposta de economia. Eles nunca apresentam, mas se pede pelo menos. Eles apresentam sempre ilusões. Vou falar um pouquinho aqui da história do desenvolvimento da política. A história, vou ser muito resumido aqui, a história humana é a história da expressão dessa palavra de Jesus. A história da nossa raça é uma história de opressão, miséria, doença, escravidão. Esse é o pão de cada dia de milhões de seres humanos na história toda, inclusive hoje.
miséria, doença, opressão e escravidão. São, eu não preciso defender o que eu estou dizendo, né? Todos vocês leem, todos vocês já viram filmes, todos vocês conhecem a história da raça. Poucos privilegiados vivendo em opulência. Mesmo em Israel, onde Deus deu leis para uma nação ser livre disso, mesmo lá em Israel, houve opressão, houve escravidão, houve abuso, mesmo em Israel, com todas as leis que Deus colocou. A ideia de Deus lá atrás já estava, diz, faz o seguinte, não pede um rei, não pede. E depois, quando Samuel foi queixar, porque eles estavam pedindo um rei, Deus disse assim, Samuel, vamos dar um rei para eles, mas é importante que você saiba, não é você que estão rejeitando, é a mim. Estão rejeitando a mim. E por que Deus disse? Qual foi o aviso que Deus disse? Se eles quisessem um rei. Ele vai multiplicar cavalos. Ele vai acumular. O rei vai acumular. Vai multiplicar cavalos. Significa riqueza e força. Cavalo é riqueza e força no Velho Testamento. Esse estado de coisa foi a história da raça humana até que apareceu um revolucionário. O nome dele, Jesus Cristo. Jesus, entre muitas coisas, foi também um revolucionário. Jesus chamou aquele que acumula riquezas de louco. Você aí que está acumulando riqueza, louco. Essa noite vão te pedir tua alma, você vai fazer o quê? Jesus chamou os que queriam segui-lo e disse que renunciassem tudo. Tudo. Quer me seguir? Começa aí renunciando, porque o que eu estou trazendo não tem nada a ver com essa confusão que vocês estão vivendo aí. Esse foi o nosso Senhor. Qual a proposta de Jesus para a solução do problema histórico do mundo? De opressão, de miséria. Qual a proposta? Qual? Nenhuma. Nenhuma. Consertar essa cacaca aí, essa podridão, Jesus não levantou uma unha para consertar esse negócio. Ele foi claro, meu reino não é desse mundo. Paulo disse, na cruz de Cristo eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Por quê? Porque não tem solução essa porcaria. Não tem. Isso aí é a velha criação. Não tem solução para ela e Jesus não levantou uma unha a favor de solucionar essa problemática. Tentaram. Veio um lá e disse assim, Senhor, é o seguinte, já que essa coisa toda você está falando, fala com meu irmão para ele me dar a minha parte na herança, o cara passou a mão na herança e me deixou sem nada. O que disse Jesus? Chama teu irmão lá que nós vamos resolver. O que disse Jesus? A confusão de vocês é grande, né? Mas quem me fez juiz entre vocês dois? Meu reino não é desse mundo, não vou me meter com vocês. Não deu uma única palavra em direção à mudança da sociedade. Pasmem. Nem mesmo em relação à escravatura. Hoje nós podemos pegar filmes maravilhosos que fazem. Eu me lembro de um que eu gostei demais, Amistade. De uns navios que veio, o cara lá. As lutas contra a escravidão, é tudo maravilhoso, eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Mas Jesus e os apóstolos não deram uma única palavra contra o sistema escravagista. Nem dentro da igreja. Se você tem um servo, ensinou como tratar o servo. Não disse, acaba, aqui não tem esse negócio de servo, de amo e servo. Não disseram isso.
As Escrituras são o que elas são. Deixe-me abrir um parênteses aqui. Eu ia dizer uma coisa sobre o que conversamos antes, porque não foi sublinhado por vocês. Vocês sublinharam várias coisas. Eu queria sublinhar uma coisa que vocês não sublinharam. Como é a nossa mente? Lembram, gente, como estamos falando de paradigmas? Eu dei testemunho para vocês aqui, de que eu, com 25 anos de pastor, não sabia o que fazer com 1 Coríntios 7. Não sabia o que fazer. E tem que ouvir Deus dizendo assim, quando é que você vai dar valor ao que eu escrevi? Isso é só mais uma ilustração para você de como é fácil formar paradigmas na nossa mente. A Bíblia tem, a palavra de Deus tem todos os instrumentos para derrubar esses paradigmas, mas nós não sabemos ler as Escrituras direito. Adaptamos as Escrituras à nossa cabeça, quando o que Deus quer é que renovemos a nossa mente à luz das Escrituras. Fecha parênteses. Aqui é uma coisa que nós temos que fazer. Quantos de vocês já pararam para pensar que Deus nunca tocou nessa questão da escravatura? Por que Jesus não tocou? Por que Jesus não fez uma proposta? Eu já disse, porque não há cura social para esse mundo. Baseados em Mateus 20, 25, nós podemos fazer uma declaração. A grande ilusão da raça humana, a maior de todas as ilusões. Paz, justiça e prosperidade na terra, sem o governo de Jesus Cristo. Essa é a panaceia. Esse é o engodo. Esse é o engodo do qual nós, como filhos da liberdade, devemos estar livres. Quem acredita numa vírgula do que esses caras estão falando, tem que aprender liberdade. Porque Jesus disse, eles só querem dominar vocês. É o que Jesus disse. Então, por favor, comece, para honrar Jesus, não dá crédito ao que essa gente fala. A proposta de Jesus Cristo é outra. Não é uma proposta para curar a sociedade. É uma proposta de uma sociedade alternativa. Uma sociedade dentro da sociedade, que ele chamou de igreja. A proposta dele é mexer no coração do que possui, porque poder e posses sempre andaram juntos. Poder traz posse e posse traz poder. E tem que mexer no coração da pessoa, para que ela abra mão de seu amor, deixe de ser avarento e de idolatrar as posses e o poder. E se torne, na igreja, servo de Cristo e de todos. A sociedade alternativa de Jesus, aonde o pobre fosse atendido, não por uma lei social, mas pela obra dele nos nossos corações. Aí o pobre vai ser atendido, se o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Então a proposta não é política, é espiritual e não pode se cumprir nesse mundo, porque eles são carnais e vendidos à escravidão do pecado. Não há esperança para eles. Jesus nunca propôs uma solução do tipo, tira de quem tem a força e dá para quem não tem. Jesus nunca se aproximou disso. Jesus lutou. Vamos falar um pouquinho politicamente agora. Jesus lutou contra o capitalismo, instaurado no coração do possuidor de bens. Não socialmente, não com armas, não com votos, não com sistema de governo,
pelo contrário, abominou tudo isso. E disse que isso tudo era um mundo sem solução. O mundo jaz no maligno. A proposta de Jesus foi o maior choque que a sociedade já viu. Aquela experiência em Jerusalém. Dizem historiadores que aqueles 3.000 do Pentecostes, a grande maioria era gente de rua. Eram os indigentes, os completamente despossuídos de Jerusalém. A grande maioria dos 3.000 era desse tipo de gente. E nós temos um testemunho de como essa gente deixou de passar necessidade. Alguns deles até possivelmente continuavam morando na rua, porque nem tinha casa para todo mundo. Mas tinham o que vestir e tinham o que comer. Jesus disse, se tiverdes o que comer e o que vestir, estejais contentes. Ao longo da história da igreja, a igreja tem sido um instrumento de bênção para pobres, de muitas maneiras. A atuação social da igreja, de gente movida e transformada, isso sim, beneficiou o mundo. E muitos pobres no mundo foram beneficiados. Mas nunca como uma proposta de solução para a sociedade. Nós temos consciência que há muito no nosso meio a ser reavaliado e há muito terreno para progredir com relação a isso. Mas a nossa conversa hoje não é sobre isso. Sobre nós, como igreja, vivermos melhor isso. Nossa conversa é que a política não é caminho apontado por Deus em nenhuma de suas formas. Eu queria falar aqui de 3 tentativas humanas de resolver o problema, de minimizar o problema. São 3 que são expoentes na história mais recente da raça. Uma é a Revolução Francesa. Eu estou entrando agora, saindo das bases de Mateus 20, 25, para fazer um pouquinho de análise sobre a realidade política. Aqui vocês vão ter que ter muita paciência comigo, porque eu sou inabilitado para o tema, não sou estudioso do tema, estou passando para vocês uma coisa muito resumida. A maioria, muitos de vocês aqui podiam dar um quadro muito mais claro do que o que eu vou falar aqui, mas eu preciso dizer algo e vou dizer resumidamente, não temos nem tempo e nem eu tenho ciência para ficar falando de história político-social. Eu quero apontar esses 3 movimentos que são claros. Primeiro, a Revolução Francesa. A proposta da Revolução Francesa está lá a carta que eles apresentavam, o respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade individual, direito de resistência à opressão política e liberdade de pensamento e opinião. Esses eram os lemas da Revolução Francesa. Em 1789, foi o ápice daquela revolução, mas é importante lembrar que depois dele veio Napoleão, e Napoleão praticamente encerrou a revolução. Quando terminou o século, 20 anos depois, Napoleão já tinha colocado a burguesia no controle de tudo. Porque a coisa virou uma bagunça. O objetivo dos dominados é, e muitas vezes, dizer, vamos sair dessa e vamos partir, vamos governar. Vamos tomar o poder. Quando é que tomaram? Quando os governados tomaram o poder? Nunca, em toda a história. Napoleão
E acabou com a bagunça toda, porque foi muito boa, muita coisa boa aconteceu com a Revolução Francesa. O clero, o poder do clero na França foi destruído ali na Revolução. E também aquela aristocracia de um monte de gente que, além de ser possuidor de tudo, não fazia nada. Né? Eles faziam um baile, músicas, e é o que eles faziam, aristocracia. Essa gente também caiu. Mas Napoleão veio e, no fim do século, acabou colocando tudo na mão da burguesia. Segunda coisa, segunda tentativa humana de consertar isso, ou de minimizar, a gente pode dizer que é o que chamam de democracia. Eu lembro que o Ivan, quando a gente raramente tocava numa conversa política, o Ivan dizia: a democracia é o mal menor. É o mal menor. Tudo é mal, tudo é ruim, tudo é podre. Porque só o governo de Jesus Cristo vai resolver esse negócio. Mas a democracia, entre tudo, é o mal menor. Agora, deixe dizer para vocês que eu considero a crença de estar vivendo numa democracia uma piada. Governo, olha o que eu aprendi, democracia, governo do povo, pelo povo. Aonde? Quando? Em que lugar que o povo veio a governar? Se Jesus disse sobre o povo, os governadores os dominam. Que conversa fiada é essa? Os governantes dos povos governam por, pelo e para os poderosos. Isso é gritante. As eleições são um atentado à inteligência. Querer dizer que o povo está escolhendo é um atentado à inteligência, quando tudo está administrado por interesse, inclusive aquilo que define o fim das eleições, que é a propaganda política. E toda a mídia trabalhando, controlado ali por cordõezinhos, porque nós queremos isso e nós queremos aquilo. Sempre controlado por interesses. É tudo um jogo de interesses que depende da mídia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Brasil, nós temos falado muito que o problema é corrupção. Deixa eu dizer para vocês. Não precisa, não é necessário corrupção para haver dominação. Existem países que lutam com um relativo sucesso contra a corrupção. Mas isso não quer dizer que termina a dominação, porque o problema não é a corrupção. O problema é o que o Adão fez. O problema político começou lá numa árvore. Primeiro por foi a serpente, chegou lá e bora por aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos modelos hoje, aqui todo o século passado, hoje é muito questionado. Foi questionado violentamente pelo leste europeu, o modelo de democracia, aceito por todos como um modelo de uma sociedade que minimamente funcionou bem, Estados Unidos. Eu vou falar, lá tem as eleições, tem os presidentes, democracia, liberdade. 2 anos atrás, eu, por causa das minhas dores aqui, fui fazer uma infiltração. Doutor especialista em dores foi me dar uma injeção. E me entupiu pós-injeção. Eu estava indo para os Estados Unidos, ele disse, leve, compre e leve, porque você vai tomar muita dipirona, você vai tomar muita Novalgina ou outro que seja dipirona. E aí eu me assustei com aquela montanha de dipirona. E perguntei, e os efeitos colaterais desse monte de... Ele riu e disse, Marcos, a dipirona é um remédio. A dipirona é um achado, é o maior achado aí da história da analgesia. A dipirona é um remédio
extremamente eficaz, não só contra a dor, mas como antipirético também, e efeito colateral quase nulo. Agora, você tem que levar para os Estados Unidos, porque lá você não vai achar. Eu já sabia, eu já tinha procurado nos Estados Unidos, não tinha achado. Nos Estados Unidos é proibida a produção da dipirona. É proibida o fabrico da dipirona. Por quê? Porque a fórmula é francesa. E os laboratórios americanos não possuem a fórmula. O que eles possuem? Paracetamol, Tylenol. Todo americano se entope de Tylenol. Altíssimo produtor de hepatite, e que o governo norte-americano sabe quantos americanos morrem por ano de hepatite e quantos milhares desses são por causa do Tylenol. Ou seja, eles matam o próprio povo. E sabem. Por quê? Porque os donos do capital estão ali, dizendo para eles o que eles querem, e eles têm que seguir. Por causa da indústria farmacêutica. Milhares de americanos são mortos por ano. Na minha leitura, pelo seu próprio governo. O que é isso? Opressão, dominação, nessa cultura democrática. É uma ilustração só. Se fosse falar da nominação daquilo que por anos foi considerado aqui no Brasil as elites, o pouco caso das elites brasileiras para com o pobre. Isso é uma história para... Alguém precisa esclarecer isso? Não está isso evidente para todos nós? Então, a democracia diminuiu a dificuldade toda, mas não é a solução. E não fez a raça escapar daquilo que Jesus disse. Permanece o que Jesus disse: os governadores dos povos os dominam. Surgiu também uma terceira corrente na história política humana. Eu aqui vou chamar de sistema anti-maiorais. O negócio é o seguinte: vamos derrubar esses caras. Vamos tirar tudo da mão desses caras. Porque senão nós não vamos deixar de ser dominado nunca. Apareceu um homem chamado Karl Marx, que teve uma ideia luminosa. A ideia dele foi luminosa. Seguidores de toda a terra disseram: esse homem nos apontou a solução. Não só na Ásia, no leste europeu, mas também no Ocidente. Qual era a ideia revolucionária desse sujeito? Tinha uma base, uma coisa fundamental. O domínio está relacionado ao capital. Simples. Se o capital não pertencer mais ao indivíduo, pertencer ao Estado, resolveu o problema. O trabalhador é que vai ser dono de tudo. Funcionou uma maravilha. Funcionou assim, um negócio espetacular. Funcionou tão bem que fizeram um muro separando eles do resto, para ninguém entrar e vir. Era para isso que servia o muro? Para ninguém vir para atrapalhar esse paraíso? Era para isso o muro? Alguém tentou atravessar esse muro para o lado deles? Ou centenas, eu não sei se milhares, morreram tentando sair? Milhares. O cara quer atravessar muro, quer atravessar mar.
Alguém já ouviu falar de prenderem uma balsa de americano porque estavam fugindo para Cuba? Nem de mexicano. Fugindo para Cuba. Pegaram os caras, estavam querendo entrar em Cuba. Paraíso da raça humana. Agora, quantos morreram no mar tentando sair daquele paraíso? Essa foi apresentada como uma forma de lutar contra a opressão dos poderosos, mas uma forma humana. Daí surgiu o comunismo, o socialismo, a luta de classes, o proletariado e toda essa conversa. Depois eu vivi a Guerra Fria e só entendi o que era a palavra de Deus para a Guerra Fria depois que eu me converti. No tempo da Guerra Fria, aquele tempo era o seguinte, o Estado diz, o mundo capitalista diz que os bens são do indivíduo. O mundo comunista estava dizendo que os bens pertencem ao Estado. E a Bíblia? O que diz a Bíblia? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Essas são as bases sobre as quais o Senhor vai estabelecer seu reino. Pedro disse, nós esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Se temos tais promessas, por que vamos botar qualquer tipo de esperança ou qualquer ridícula defesa de qualquer uma dessas opções humanas? O problema não é, vamos entrando aqui já no nosso problema do dia a dia na igreja. O problema não é você ter a escolha do seu voto. O problema é quando já pensamos que podemos defender A ou B apaixonadamente. E não nos damos conta de que estamos passando por alto a proclamação de Jesus. Qual foram os problemas maiores da proposta de Karl Marx? A primeira era uma questão lógica. Karl Marx disse, o Estado possui tudo, se o Estado possui tudo, então o povo, o proletariado, está no poder. A perguntinha que tinha que fazer, vai dar na mão de quem o controle desse troço? Quem vai ser esse administrador que vai administrar o Estado em favor do proletariado? Só essa perguntinha. A história deu suas respostas. Hitler, apesar de ser considerado por muitos como uma oposição ao comunismo, a conversa de Hitler não era muito diferente dessa, não. Era tirar da mão dos poderosos, que eram os judeus, que eram os donos do capital, e daí surgiu 6 milhões de mortes, tirar da mão deles para dar para o trabalhador. Foi com essa conversa que Hitler moveu a nação. E, embora não se tenha muita notícia, eu pelo menos não sei de muitas notícias de quantos o czar da Rússia teria matado antes de acabarem com ele e com a família dele, é muito difícil que ele tenha matado 1/100º dos que Stalin matou. Muito difícil. Mais uma vez, se cumpre a palavra do Senhor. Os governadores dos povos os dominam. Sobre a proposta comunista, pesa algo mais que precisa ser dito, porque é leitura das Escrituras, leitura da política à luz das Escrituras. Vamos ler
uma palavra sobre política dada por Paulo. 1 Timóteo, capítulo 2. Há um particular aqui da fala de Paulo que nunca foi devidamente sublinhado, e nós precisamos sublinhá-lo hoje. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para que façamos a nossa escolha política de maneira correta. Para que consigamos mudar a sociedade. Essas orações eram para quê? Para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Os irmãos em muitas regiões do mundo, na época de Paulo, não viviam vida tranquila nenhuma. Eram perseguidos. E Paulo está dizendo, vamos orar pelos governantes, para que através deles, Deus nos permita tranquilidade. Viver uma vida de respeito e não andar encarcerado nu, como em muitos lugares está acontecendo. Esse é o motivo das orações aqui. É necessário que se leia o movimento que depois se chamou de esquerda, toda essa ala que era anticapitalista, apresentando os Estados Unidos como o grande vilão, toda essa ala foi chamada de esquerda. Há um probleminha com esse lado que não tem com o outro. Os dois lados são corruptos e opressores, historicamente, sempre, e isso não muda. O problema da proposta de Karl Marx é que, para funcionar, era indispensável acabar com a fé. Por quê? Porque a religião é o ópio do povo. O povo fica acreditando nessa história de mundo vindouro. Fica pensando num reino futuro e não luta pelos seus direitos aqui na terra. Então, se é para acabar com essa opressão, tem que acabar também com qualquer coisa voltada para Deus. E se dedicaram a matar, a aprisionar os que criam no Senhor. Documentos, registros, biografias há em abundância. Estou praticamente encerrando. Nosso entendimento é que nenhuma dessas propostas é a solução. Não cremos em solução social baseada em proposta política. As coisas só estão piorando e vão piorar. Eu posso até pensar que eu devo votar em fulano. Vá lá e vote. Mas tenha, assim, como uma obrigação civil pesada. Porque te obrigam a ir lá e votar num deles. Vem aqui, põe seu nome, põe aqui uma escolha, um de nós você tem que eleger. Agora, você fazer isso e defender isso com paixão, isso entristece ao Senhor. Isso é passar por cima o que Jesus falou. Vote em quem for. Você vai votar em gente vendida para os interesses
seja lá em quem for que você votar, e a grande maioria que está aí são incapacitados total para administrar o país. Vote se quiser, mas não defenda isso. Não discuta com seus irmãos sua opção política. Não discuta como se isso tivesse alguma importância máxima ou algum grande valor. Não discuta. Porque Jesus não entrou por esse caminho e nós que o seguimos não vamos entrar por esse caminho. À luz do que eu falei, eu vou dizer algo aqui, arriscando ser mal interpretado por alguns de vocês. Vou arriscar ser mal interpretado, mas é necessário. À luz desse tipo de entendimento, foi que nós demos determinada orientação. Porque na mente de alguns de nós, à luz disso aqui, não é coerente votar em quem é amigo pessoal e defensor de um dos maiores opressores da América. Da história, que matou nossos irmãos. Matou nossos irmãos. E como Stalin apoiou a morte de seus amigos. Porque quem botou ele lá foi o cara que foi para a guerra com um boné na cabeça. E na hora do pega, ele deixou esse cara se fritar. Porque é assim que eles fazem sempre. É assim que eles fazem sempre. Então, eu nunca votei nessa direção por causa disso. Mas não confundam. Não é por achar que partido B ou C tem um homem melhor, uma proposta melhor. Nunca. Não há proposta melhor. Não existe proposta melhor. Todos eles nos frustraram. Todos eles vão continuar frustrando. Todos eles estão comprometidos com esse sistema.